E aí, continuando sobre a questão do luto, da morte no hospital, o hospital é um lugar de estresse, também é um lugar da morte, e é um lugar de salvar para a vida. E nenhuma faculdade nos ensina a lidar com a morte. Sempre ressuscitar o paciente na medicina, na enfermagem, sempre promover a vida. Mas há pacientes que estão em condição de terminalidade de vida. Doenças crônicas e cuidados paliativos que o prognóstico é a morte. Como lidar com isso, com a finitude? Eu preciso lidar com os meus lutos na minha terapia para saber lidar com a finitude da vida do outro. E se eu ficar impactado, eu tenho que ir para a minha analista, para o meu psicólogo. Ali eu tenho que saber que há reações possíveis. Gritar, chorar, desmaiar, se desesperar, pode até ter um surto. E eu tenho que saber que ali eu vou atuar como um profissional, para não adoecer, porque o hospital não é lugar de eu fazer sintoma. Eu tenho que estar ali como uma pessoa que compreende aquelas situações e que eu vou amparar, vou intervir. Não é fácil, mas é uma construção possível que tem a ver com o nosso crescimento interno, nossa formação contínua. Então é isso. Tá. A próxima pergunta é sobre quais são os maiores desafios que você enfrenta como psicólogo hospitalar. Primeiro de tudo, a política. Porque a política ela se insere no campo público e privado. E no público, no hospital, nós temos intervenções políticas no sentido de haver profissionais que são colocados em funções para as quais não têm competência técnica. Isso acontece em todo o país quando você coloca um ministro da saúde que não sabe nem o que é o SUS, por exemplo. Então, esses profissionais que estão ali na administração, na gestão do hospital, que não têm conhecimento na área da saúde pública, como funciona um hospital, o que é gestão hospitalar, muitas vezes eles determinam regras que atrapalham o desenvolvimento das ações dos diversos profissionais. Por exemplo, ele pode colocar uma regra de que não pode fazer chamada de vídeo depois das 6 horas da noite. Eu já tive uma experiência parecida com essa. E aí você precisa fazer uma chamada de vídeo, porque para acalmar aquele paciente, ele precisa se conectar com alguém que está gerindo uma pequena empresa que ele possui, por exemplo, isso à noite, 8 da noite, 9, 10 da noite. Se você disser não, ele não vai ter uma boa noite. Ele pode ter um pico de hipertensão, a glicose pode não baixar, a saturação, o nível de oxigênio pode baixar. E aí, para estabilizar, você precisa fazer com que aquele paciente se conecte com a sua empresa, aquelas pessoas que ela precisa saber como é que estão os negócios, para ele se acalmar. Então, tem regras impostas por quem não conhece dessas urgências subjetivas humanas. Então, isso atrapalha. Isso é o menor dos exemplos, né? Quando falta medicação por conta de burocracia política. Né? Às vezes a medicação não chegou porque alguém que era responsável na central de fármacos faltou o trabalho, ou não tinha um substituto, alguém não delegou função para tal. Outros desafios é lidar com a prepotência do amigo, né, que enxerga o mundo apenas pelo viés da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, e não se abre para escutar o conhecimento da psicologia, que vai contribuir para o bem-estar do paciente. Então, as relações humanas, enfim, permeadas por questões políticas e burocráticas.
quais são os aspectos do seu trabalho que você considera mais gratificante? É quando a gente atua e vê o resultado acontecer. Por exemplo, na pandemia, muitas pessoas tinham problemas respiratórios por conta do vírus no pulmão. E aí saturação baixava, mas nem sempre era por conta do vírus que a saturação desses pacientes baixava. Se tem um normal de 95, 96, tinha pacientes com 87 de saturação. E aí eu lembro que eu, conectando esses pacientes com o mundo lá fora, com sua família, com seus amigos, através de vídeos, eu pedi que os amigos enviassem vídeos. E os amigos enviaram vídeos para eu apresentar ao paciente, para ele se conectar com o mundo dele, os amigos do futebol, do dominó, os vizinhos. E quando eu cheguei lá na UTI, falei para ele que ele ia ver muitos amigos, ia ficar emocionado, mas era uma emoção boa. E quando eu comecei a apresentar o vídeo dos amigos, foram uns 10. E eu disse, olha, é menos de 1 minuto, no máximo 1 minuto cada mensagem. A fisioterapeuta ficou na bancada lá da UTI observando a máquina de parâmetros de sinais vitais. E eu ia conversando com ele, você tem muito amigo, olha que legal, esse pessoal gosta de tu. Aí me fala, você joga futebol, como é final de semana? E foi uma conversa que reconectei ele com o mundo dele lá fora. E quando terminou, a saturação dele, que estava em 92, se não me engano, estava em 97. Normalizou bastante. Ele ficou muito grato, muito feliz. Ele disse que foi um dia maravilhoso para ele reencontrar os amigos. Ou seja, gratificante quando o nosso conhecimento, o nosso trabalho humanizado, que isso é humanização, dá resultado, porque a teoria, na prática, deu como resultado uma resposta positiva ao bem-estar do paciente. E às vezes acontece isso, a piora do quadro orgânico por conta do desligamento com o mundo, com as relações que o paciente tem com família, amigos, né? Então é muito gratificante trazer o mundo deles para dentro do hospital através de chamadas de vídeo, telefonema, etc. Como você participa, se você participa de algum tipo de supervisão clínica para apoiar esse seu trabalho. Olha, é necessário sim, eu tenho supervisão. Eu tenho uma supervisora com a qual eu levo algum caso clínico que eu estou tendo dificuldade ou que me impactou. E aí chego para ele e digo, olha, tem um paciente que eu estou atendendo, o comportamento dele é assim, eu não estou conseguindo lidar com essa questão, porque eu acredito que está havendo interferência de outros profissionais e ele não tem essa compreensão da subjetividade e ele fica muito nessa ideia medicação, tratamento. E ele não faz uma reflexão interna do quanto ele também participa através de suas crenças com o seu bem-estar ou mal-estar. E aí a gente leva isso para a supervisora e ela vem nos dando orientações e fazendo a gente perceber coisas para que melhor a gente se posicione e entenda a resistência do paciente. E a gente, como se posicionar diante disso? Mostrando a realidade da equipe, como é que as coisas estão funcionando naquele ambiente, para que eu encontre uma forma de intervir, para que eu tenha do paciente uma participação, um envolvimento no seu bem-estar, né? Porque a importância é o paciente ser ativo e não passivo, paciente passivo. Essa ideia paciente passivo precisa ser quebrada. O paciente tem que ser ativo no seu processo de restabelecimento. Mas às vezes o paciente fica na condição de passividade e a equipe alimenta. Somos nós que cuidamos, nós que intervimos. E a supervisão nos ajuda a observar como a gente está atuando nos casos, né? Então, é isso.